Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que nós vamos fazer para montar o arquivo que nós enviaremos para o site da Arte Vitrine. Aqui eu estou com o CorelDRAW e nele eu estou com uma página de 1,5 m por 1,5 m, né? Quem gosta de trabalhar com milímetros como eu, é 1500 milímetros, né? Ou centímetros seria 150 centímetros, né? Então tá. Alguns avisos importantes. Caso você utilize imagens no seu arquivo, utilize ela em tamanho real, já em tamanho real, com 150 dpi. Isso considerando que o teu arquivo terá 1 m de largura, tá? Por quê? Porque dificilmente um cliente vai fazer um adesivo maior que 1 m, mas se ele fizer, né, ele vai ter aí com boa qualidade para fazer o adesivo com 2 metros. Ele vai estar com 72 dpi, que tecnicamente falando seria o mínimo aceitável. Porém, se ele já quer um adesivo maior, automaticamente ele tem uma distância de visualização maior. Então dá sim para aumentar um pouco essa distância e baixar um pouco os dpis, e ele vai ter um resultado ainda interessante. Mas a gente vai seguir o padrão aqui na loja, né, na Arte Vitrine, 150 dpis em tamanho real de 1 m, tá? Para que todos os clientes que baixem da Arte Vitrine tenham uma qualidade muito boa de impressão. E caso ele venha reduzir o material, a qualidade do DPI vai ainda melhorar ainda mais, tá? Então é isso que a gente vai fazer. E o adesivo de vitrine, nem toda loja faz adesivos maiores que 1 m por causa do custo total final, né? Então eu peguei como padrão aqui, pela experiência que a gente tem aqui, anos trabalhando com isso. Então a gente vai seguir esse padrão aqui, ok? De acordo com o que nós formos trabalhando no Arte Vitrine, a demanda de mercado, né, talvez haja alterações aí nesses padrões, nessas informações, né? Vamos seguir aqui o padrão de CMYK, certo? Todas as cores que forem utilizadas no seu arquivo, seja em CorelDRAW, Illustrator ou Photoshop, né, ou ainda outro software, nós vamos estar utilizando o padrão CMYK e sempre com as fontes editáveis, né? Ó, eu clico aqui, eu tenho a minha fonte editável aqui, certo? Claro que, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho todo um trabalhado feito com a palavra mãe. Esse texto, mãe, ele não está editável, né? Porque tem o layout é basicamente ele, né? Porém, o texto de apoio aqui, que provavelmente vai ser alterado lá pelo cliente, ele está em editável, certo? Então, tem casos que realmente não vai ter como fazer ele todo editável, mas a gente deve trabalhar o mais editável possível, para que o cliente tenha liberdade de alterar o arquivo, e também quem for trabalhar com esse arquivo, produzir o arquivo, o adesivo, né? Ele também tem aí uma certa possibilidade de estar atendendo uma necessidade do cliente, que o cliente vai falar assim, ó, em vez de colocar ali você é incomparável, coloca um outro texto, né? E daí o cliente lá negocia o texto ali e eles vão lá e editam esse texto para fazer o que quiser, certo? Seguindo isso, né, eu vou deletar aqui esses textos aqui e vou fazer o seguinte. Como agora eu vou estar utilizando o arquivo para o Photoshop, eu vou simplesmente dar um print screen na minha tela e vou lá para o Photoshop e boto aqui, ó. Antes de mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Esse arquivo aqui é o arquivo nosso de marca d'água padrão, que nós utilizaremos para proteger nossos arquivos, tá? Para vocês terem uma ideia, quando se tratado em fundos escuros vai aparecer assim, então você vê que esse materialzinho aqui, né, e aqui a chamada de apoio, né, para que, por exemplo, o cliente pegou um arquivo nosso pronto e falou assim, olha, eu quero que você crie uma arte para a minha vitrine igual esse aqui. Daí claro que quem produz o adesivo, ele vai saber que essa marca d'água é de uma proteção, e aqui embaixo tendo essa chamada reforça a ideia de falar para a pessoa que produz ir lá no nosso site comprar essa imagem, ou pelo menos tentar baixar. Por isso que aqui eu não botei a palavra comprar, né? Eu botei baixar o arquivo editável, né? Que são as palavras-chave que ele quer ouvir para ele entrar no site. Chegando lá, ele vai lá, o preço das artes não compensa ele perder tempo tentando hackear o negócio. Então aí é nessa aposta que a gente tem aqui
a questão de demanda de mercado, né? Então você vê que em fundos escuros aparece muito bem, em fundo claro ela aparece com um pouco menos contraste, porém ainda dá para ver bem, ó, né? Mesmo em cima do branco aqui, ó, aqui tem um branquinho aqui não é totalmente branco, mas dá para ver, né? E também tem a chamada aqui que dá para ver bem, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão de proteção. E aqui tem uma bem colorida, que também dá para ver bem, ó, dá para ver aqui na água, em algum lugar sempre dá para ver a marca d'água de proteção. O cliente, claro, não vai querer que essa imagem tenha essa marca d'água na vitrine dele. E aqui embaixo vai ter a chamada. O arquivo de Photoshop de vocês não vai ter essas três imagens, né? Vocês vão receber esse arquivo aqui assim, dessa forma, né? E vocês fazendo isso, basta vocês inserirem a imagem de vocês aqui no Photoshop para o cliente visualizar esse arquivo. Então vocês podem simplesmente pegar esse arquivo aqui, deixar ele com um tamanho. Eu vou botar aqui, ó, fechei o cadeado, botar em pixel, deixar em milímetro mesmo, e pode botar aqui 200 milímetros. Ok, vamos trabalhar com esse padrão aqui, né? Então, ok, e centralizamos ela na imagem e pronto. Está pronto aqui o nosso arquivo para ser exportado para o site. Então aqui eu vou exportar com arquivo, exportar para o web. Para quem gosta de atalho, Alt Shift Ctrl S. Vamos exportar aqui com no máximo 200 KB, tá? Para ficar fácil aí de todo mundo ter uma internet. Hoje em dia muita gente tem internet de fibra ótica com alta velocidade, mas mesmo assim, né, é interessante a gente não abusar, porque tem cliente que não vai carregar rápido e a gente acaba perdendo aí demanda de mercado, né? Já estou trabalhando com um tamanho não tão grande, justamente para evitar com que a imagem fique muito pesada. Daí vocês analisem aqui, certo? Se a qualidade um pouco mais baixa, ela vai ficar boa a visualização ou não, né? Nesse caso aqui, acredito eu que eu perdi muita qualidade e não perdi tanto assim o tamanho do arquivo, então eu vou deixar no muito alto mesmo, porque está abaixo de 200 KB, certo? Então, tá aqui eu vou deixar ela assim. Então vamos salvar aqui dentro da pasta pacote padrão, que é o que eu estou fazendo só para aula, né? E eu vou colocar aqui o nome desse arquivo, conforme eu quiser. Eu vou renomear ele aqui para 2020, Dia das Mães, Dia das Mães 2020, que é o ano que eu estou fazendo, 0001. E pronto, eu vou salvar aqui. Pronto, salvei. Tá aqui, meu arquivo já está feito aqui. Agora feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o outro arquivo que tenho lá dentro da minha pasta padrão, que é o mockup. Feito o mockup, tá aqui. Esse mockup é bem interessante vocês entenderem ele antes de saírem produzindo, né? Aqui vai ter a chamada também, ó. Caso a pessoa ache no Google lá, né, a imagem, no Google Imagem, e gostou do modelo, vai ter aqui uma chamadinha para a pessoa se ligar que ela pode estar vendo, né, baixando esse arquivo em algum lugar, certo? Aqui eu fiz um quadriculado que é só para vocês se orientarem ao tamanho, tá? Cada quadradinho desse tem 10 centímetros, equivale. E caso vocês queiram visualizar aí as medidas da loja, né? Essa loja aqui que eu criei, virtualmente, claro, eu fiz assim, ó, baseado também nas principais lojas que a gente já atendeu até hoje, que não tem uma fachada tão grande, mas é a maioria delas, que tem folhas de vidro na frente. Nesse caso aqui eu estou botando 3 folhas de vidro para a vitrine e a última folha de vidro para a porta. Notem que tem esses quadradinhos aqui no canto que seria a nossa porta aqui, simulando, né, a nossa porta. E por que que eu fiz assim? Depois, lá na frente, vocês vão ver lá no site que esse modelo aqui, com o adesivo mais centralizado, ele aparece melhor no site. Então sempre procure botar mais centralizado aqui o seu modelo, tá? E antes de você sair aqui aumentando e diminuindo esse adesivo, entre aspas, aqui nessa arte,
eu vou mostrar para vocês como vocês vão trabalhar com isso. Então aqui só para vocês terem uma ideia de medida, né? Vou tirar um pouco essas linhas aqui, ok? Ctrl H, ó, Ctrl H, né? E vou esconder essas medidas aqui também. Qual que é a medida que tem esse adesivo aqui? Vocês notem que aqui, ó, é uma camada Smart Object, né? O objeto inteligente aqui. Dá 2 cliques aqui em cima da camada, tá? Para simular o modelo. Esse aqui, ele está medindo proporcionalmente com essa imagem, tá? Da loja. Vamos supor que essa loja aqui realmente tenha vidros de 86 centímetros, a porta de 1 metro, a altura aqui da loja 2,85 de altura e a fachada total de 3,60, né? Supondo assim, esse adesivo aqui está medindo 1,10 m por 85 centímetros. Como é que eu sei disso? Né? Porque a gente fez aqui pelo cálculo, né? E tem outra questão também, esses quadradinhos aqui também me dizem isso, né? Ó, nota que a porta aqui ela tem 1 metro, né? Segundo as minhas medidas, ó. Desse risquinho até esse risquinho, aqui eu tenho 10 quadradinhos, certo? Então, tirando aqui, como é que eu vou fazer? Ó, 2 cliques, ele vai pedir para abrir aqui, abro, ele vai vir nessa tela aqui. E nesse ponto, eu vou dar um colar, porque foi a última ação que eu tinha feito, era o print screen lá no Corel, né? Então, colei aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse branco que eu tenho em volta do meu adesivo. Porque o adesivo pode ser feito com um quadrado branco? Pode. Mas ele vai ficar mais bonito se o quadrado não tiver branco. É a mesma coisa? Eu vou simplesmente salvar aqui. Se eu simplesmente salvar aqui e mostrar aqui na outra aba, note que o adesivo, né, não está tão interessante. Então, um quadradão aqui, né? Dificilmente o cliente vai gostar dele assim. Então, eu venho aqui, vou tirar esse quadrado branco. Se você preferir exportar já desde o Corel com o fundo branco, transparente, está tudo certo também, né? E caso vocês queiram confirmar aqui as medidas, ó, aqui embaixo no cantinho eu tenho já um lembrete para vocês, né? Que cada quadrado desse aqui mede 10 por 10 centímetros. Então também vocês podem se guiar por essa malha para poder ter aí a medida certa do adesivo de vocês, proporcionalmente na vitrine, né? Então vou tirar aqui. E aqui, deu até uma coincidência aqui na minha arte, que o fundo quadriculado ficou parecido com o de dentro aqui, mas aqui não é transparente não, tá? Ó, pode olhar aqui, ó, não é. Daí aqui agora também vou salvar. Ah, outro detalhe também interessante, posso dar um Ctrl T aqui, fecho o cadeadozinho, e com que medida que eu quero que vá lá para minha vitrine, né? Eu vou colocar lá na minha vitrine ele com 1 metro de largura, então boto aqui 100, fechando o cadeado para ficar proporcional, né? Então tá com 100 por 50, só 1,20 aqui. 1,20 por 63 para não ficar tão pequeno. Ó, dei ok, pronto. Agora lá na minha vitrine, vou salvar aqui. Vi aqui, ele está com 1,20 m. Então se eu vier fazer o quadriculado aqui, eu posso estar contando aqui e confirmando isso aí, certo? Tá aqui a nossa vitrine, né, já simulada. Então de novo, arquivo, salvar para o web. Também vou analisar aqui se a imagem está com uma boa qualidade, né, média. Aparentemente está legal, né? Vou tentar deixar um pouquinho mais alto aqui. Ó, já ficou um pouco melhor. Aqui ficou abaixo de 200, então está aceitável. E já vou dar o nosso salvar aqui, certo? Nesse caso aqui, ó, Dia das Mães, vou botar um outro de simulação. Nesse caso aqui, note que eu não botei a marca d'água no adesivo, porque esse arquivo aqui é pequeno, né? Ele tem um tamanho muito pequeno, 1020 pixels ou 35 centímetros em 72 dpi, não tem qualidade suficiente. Isso é a imagem inteira, né? Daqui até aqui, né? Não tem qualidade suficiente para a pessoa conseguir extrair um pedaço dela, que é só o desenho aqui, e produzir. Ele vai ter que passar a mão de obra para redesenhar tudo isso aqui. Pelo valor que a gente vai estar trabalhando no site, não compensa ele redesenhar, então ele vai lá no site e compra. Então não se preocupem com isso. Por isso que nós temos o AV aqui, né, o logotipo da Arte Vitrine, e aqui embaixo temos a chamada para ele ir no site comprar isso aqui, certo? Então esses textos a gente não pode alterar, tá? Por isso que a gente não é alterado. Então ok.
Feito isso, nós já temos parte dos nossos arquivos, certo? Agora o que mais temos que fazer aqui? Aqui no Corel, eu vou exportar essa imagem aqui com 1 metro, tá? Eu vou exportar ela para dentro da minha pasta padrão, que é essa aqui, ó. Eu vou exportar ela, colar aqui o endereço, ok, com 150 dpi, tá? Então aqui ela tá para o, como é que eu posso dizer? Para o display lá, né, no site mesmo. Só que agora aqui eu vou colocar ele para baixar, né, o download já em qualidade para produção, tá? Por isso que agora estou exportando ele de novo, entende? Eu poderia ter exportado uma vez só, lá no Photoshop, trabalhar, tudo mais, mas eu gosto do print screen aqui, que é mais rápido, né? Então, somente selecionado aqui, ok, senão vai a página inteira, né? Sempre averiguem, né, se vocês selecionaram tudo mesmo, e exportar. Certo? Se quiserem deixar com 300 dpi, está tudo certo, mas pelo menos no mínimo, em tamanho real de 1 metro, né, no mínimo com 150 dpi. Tá? Não tem problema nenhum vocês deixarem com 300, como é o padrão do Corel. Tá? Mantém a proporção. E se por acaso ele der algum tilt aqui, algum problema, que não deixar exportar com 300 dpi, reduz aqui para 200, 150, pelo menos 150 no mínimo. Tá? Aqui a gente deixa mais alto. Vamos deixar os clientes aí satisfeitos com qualidade, né, em CMYK. E é importante sempre CMYK, por quê? Porque nas RGB tem algumas cores muito acesas, muito fluorescentes, que no computador a gente consegue ver, mas na prática não é possível produzir na maioria das gráficas que existem, porque eles trabalham com CMYK. Então não exportem em RGB, porque depois não será possível produzir aquelas cores vivas, né, verde fluorescente, laranja, amarelo fluorescente. Essas cores não são possíveis produzir depois em adesivo, então não façam isso, né, a menos que seja arquivo de recorte, mas é uma outra história. Estou falando aqui em impressão digital, tá certo? Então vamos lá, ok, CMYK e salvei, pronto. Salvei isso, agora temos uma outra etapa também. Essa etapa que eu vou mostrar agora, ela funciona muito bem para CorelDRAW. Eu estou trabalhando basicamente com Corel porque eu sei que muitas pessoas trabalham com Corel, né, a grande maioria no Brasil trabalha com Corel. Muita gente trabalha com Photoshop, muita gente trabalha com Illustrator. No entanto, nós percebemos que a grande maioria das empresas de comunicação visual que produzem os adesivos, eles trabalham com CorelDRAW, tá? Então por isso o meu foco é tudo no CorelDRAW aqui. Quem trabalha com Illustrator tem seus caminhos, eu não vou estar mostrando esse vídeo aqui agora, né? Até porque o meu conhecimento em Illustrator não é tão vasto assim, mas acredito que existe algumas possibilidades de fazer o que eu vou fazer agora para facilitar um pouco a vida. Mas o importante não é fazer isso que eu vou mostrar, mas sim o resultado que isso vai dar. O que vai ser? Nota que eu tenho aqui o arquivo, né? Eu vou vir aqui, ó, arquivo. Dependendo da versão do Corel que você estiver trabalhando, aqui vai estar como Boreal de Serviços, tá? Ou um outro nome parecido. Mas no Corel que eu estou trabalhando aqui, ele tem o nome aqui de colocar para saída, certo? Então ele vai vir essa janelinha, a gente dá um avançar, sempre com de cima aqui, tá? Aqui ele vai pedir o PDF, sempre coloque, se vier com pré-impressão ou qualquer outro, coloque PDF X1A, incluir o arquivo CDR, e aqui você coloca a versão 17, vamos trabalhar com o padrão 17, tá? A gente sabe que muita gente trabalha com versões não originais do Corel, mas a gente também sabe que muita gente trabalha com o Corel original. Nós aqui da gráfica, por exemplo, trabalhamos com o Corel original também. A gente nunca utiliza a última versão disponível, tá? A gente utiliza sempre a versão do ano anterior. Não sei se todo mundo sabe, mas quando você não compra o Corel do ano, né, você compra o Corel do ano anterior, você consegue comprar ele muito mais barato. Então, essa é uma dica que eu dou para quem estiver produzindo os arquivos aí e quer estar trabalhando legalmente com seus arquivos. Então, vou pegar aqui com 17 para poder atender o máximo de gráficos possíveis, tá? E deixar o PDF também
e salvar. Importante que quando você estiver exportando, a tua página, né, ela seja configurada dessa forma e o teu arquivo também, porque ao exportar o PDF, se tiver alguma coisa fora da página, ele não vai exportar, tá? O cliente, ele visualiza o arquivo PDF, mas ele não tem CorelDRAW para abrir o arquivo CDR. Então, se ele abrir o PDF e ver alguma coisa estranha, ele vai reclamar com o site e a gente tem que manter a qualidade em todos os detalhes, ok? Então, avança aqui. Ele vai pedir aqui para incluir as fontes, tá? Se você está trabalhando com uma fonte gratuita, ok, inclui as fontes. Caso você não esteja trabalhando com uma fonte gratuita, né, não emita, né, não envie junto. Né, você tira aqui, ele vai depois fazer um outro procedimento lá, mas não envie para não ter complicações com direitos autorais. Inclusive, a sua arte que você criar, você tem que ter a ética, né, de estar criando 100% o seu material. Não reutilize materiais vindo da internet, né, FreePic, e vários outros bancos de imagens e tudo mais. Pessoal, nós temos que trabalhar com qualidade e de forma original, né, com muita criatividade. Todos nós temos muita criatividade para poder estar produzindo. Ó, esse aqui é um adesivo simples, porém fica bem bonito. É uma arte sempre fica bem bonita na vitrine também. Então não há necessidade de a gente ficar copiando coisas de outros sites. Até porque também nós não vamos querer que eles copiem coisas do nosso. Então vamos respeitar eles para que nós possamos ser respeitados também. Certo? Então ok, se a sua fonte for gratuita, inclua e avance. Aqui ele vai pedir algumas questões de perfil de cores. É, não há tanta necessidade assim, mas por desencargo de consciência pode incluir, não tem problema. Ele vai perguntar uma pasta para poder salvar esses arquivos. Avance. E aqui ele me deu uma mensagem. A ciência não pôde localizar o arquivo correspondente, provavelmente foi a fonte, tá? Escolha avançar para continuar. Não. Ok, vamos dar uma olhada na fonte. Ó, demos ok ali, o avançar, né? Então agora ele trouxe aqui um resumo pra gente. Pode notar que tem aqui os arquivos de CDR, PDF, TXT com algumas informações, inclusive o nome da fonte. E aqui o perfil de cor. E você nota que não tem a fonte aqui embaixo. Aquela mensagem de erro que deu antes foi referente à fonte. Que normalmente ele, quando ele está instalado no próprio computador a fonte, ele vai trazer junto, né? E quando ela não está, você está usando fonte através de gerenciador de fonte, o Corel não vai conseguir anexar junto, tá? Então, essa é a questão que está acontecendo aqui. Não tem problema, porque a fonte, o nome dela já está aqui. Isso é o que basta para que a pessoa que vai produzir depois compre na internet ou baixe, faça o download, enfim. Né? Então, a gente vai agora olhar na pasta. Ó, a pasta está aqui. Eu vou baixar os arquivos, extrair os arquivos aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. Bom, os arquivos estão aqui, ok. Bem, show. Renomear aqui, pode ser que seja isso aqui que está complicando. Ok, vou tentar de novo. Extrair. Ok, agora deu certo. Então era aquele .cr que estava complicado. Então você nota que eu estava com esse arquivo aqui aberto, né? E gerei através lá do Corel esse arquivo compactado aqui com várias imagens dentro, né? E aqui ele tem uma pasta agora que é descompactado. Basicamente, o arquivo que o cliente vai baixar é assim. Aí depois ele vai ter como resultado algo parecido com o que eu vou mostrar aqui agora. Ó, cliquei aqui e temos aqui, ó, o arquivo em CorelDRAW, certo? Temos o arquivo em PDF. Aqui ele não trouxe a fonte, tá vendo? E ver ali que fonte que é essa aí. Opa. Eu gosto de fazer assim, ó, para poder facilitar o meu trabalho, porque senão ele vai me dar a fonte lá em cima. Eu uso a própria fonte para escrever o nome dela. Astute Black SSK. Ok. Copiei aqui. Vim aqui no TXT. Eu vou colocar o nome da fonte aqui. Pronto. Aqui como ela não puxou, deu erro na fonte aquela hora, né?
então não precisa de caminho também. Então tá aqui só a fonte, o nome da fonte, para a pessoa que depois utilizar esse arquivo ele poder fazer certinho ali a busca da fonte na internet. Então salvei, pronto, já tenho aqui na minha pasta o arquivo txt com a informação necessária. Esse jobs aqui não há necessidade, tá? Porque é só arquivo, informações do próprio arquivo, então não tem necessidade, podemos apagar. Perfil de cor sim, que seria esse e aqui é perfil de cor, ok. Além disso, eu vou fazer o que? Vou vir um pequeno pacote padrão e vou copiar essas imagens aqui, ó. Tá? Só essa daqui. Ah, o leia-me também é muito importante. Isso aqui, esses 4 arquivos, vou colocar aqui, pronto. Lembrando que esses arquivos aqui, ó, que eu vou apagar, bom, esses arquivos aqui vocês vão ter ali disponível no site, né, que é o mockup, para poder gerar a simulação aí da vitrine, a marca d'água, né, que eu acabei de mostrar para vocês ali no Photoshop, e também aqui o arquivo importante do leia-me, né. Isso aqui são os direitos, né, para que o pessoal utilize corretamente aí os arquivos. Então tá aqui, certinho. Esses arquivos aqui todos vão para a pasta. Então agora aqui, ó, nós temos tudo que a gente precisa para poder mandar esse arquivo para o nosso site, tá? O tamanho do nome do arquivo aqui não importa muito, mas vejam que eu segui um padrão aqui, né? Dia das Mães, porque é o tema que é o adesivo, o ano e o número da minha arte, né? Conforme vou criando. Assim eu vou padronizando e criando uma organização nos meus arquivos e fica mais fácil eu trabalhar aqui internamente. Feito isso aqui, né, quando vocês estiverem dessa forma, né, o arquivo CorelDRAW, principalmente o PDF, você pode também gerar um EPS se você quiser, né? Você pode exportar aqui, pegar o caminho correto, botar aqui EPS, EPS aqui, pronto. Converter em cores exatas, ok. Exportar como texto, ok. Caso tenha imagens, né? Você pode estar utilizando aqui visualizar a imagem 150 ppi. E pronto. Aqui você coloca o ProScript 3, bota com essa configuração aqui no Avançadas você pode estar utilizando exatamente dessa maneira como está aqui. Tá? Não precisa mexer em alguma coisa se tiver igual que aqui, caso não tiver, deixe conforme ela está aqui. Tá? E aqui ela está perguntando a caixa delimitadora, né? Não tem nada selecionado. Nesse caso aqui a gente vai colocar a página, tá? Para ele pegar a própria página aqui mesmo. E só isso. Tá? Damos OK. Pronto. Agora sim, agora nós temos tudo que a gente precisa. Por quê? Porque tem alguns lugares que eles não vão ter o Corel, tá? E não vão ter a possibilidade de abrir o PDF, né? Meio raro, porém, às vezes pode acontecer. Então, coloca ali o arquivo EPS, que daí vai abrir no Illustrator, vai abrir no Photoshop, vai abrir em vários outros lugares. Qualquer problema aqui dentro do arquivo no PDF, né? O EPS está ali para ajudar, o JPG também está ali para ajudar. Certo? Feito isso aqui, agora sim, agora está tudo certo. Agora, né, eu falei antes, né, se você quiser, né, na verdade não, esse aqui vai ser o nosso padrão mesmo, tá? Então, tendo esses arquivos aqui em mãos, agora a gente simplesmente vai enviar para a pasta compactada, tá? Você nota que eu tenho um WinRAR no meu computador, né, mas no site ele não aceita o WinRAR, então tem que ser pasta compactada porque ele somente aceita .zip, ok? Então, a gente coloca aqui o zip, pode deixar o nome que vocês quiserem, que vocês preferirem, e coloquem assim. Tá? Lembrando que todos os arquivos passam por análise no site depois e ele vai ser liberado para o site somente se estiver de acordo com o padrão que o site quer oferecer, né, para que os nossos clientes sempre comprem arquivos dentro do padrão e fique satisfeito, né, e depois volte a comprar novos arquivos. E todo arquivo, né, que foi enviado para o site e tiver qualquer dado de contato, né, que não seja do próprio site, né, por exemplo, esse leia-me que é importante, aqui tem o endereço do nosso site,
lá no Photoshop tem o endereço do site, em vários lugares tem, né? Mas o nosso site não pode ter o dado de contato dos designers, tá? Então, em nenhum arquivo, em nenhum momento você coloca os dados de vocês para que vocês não sejam penalizados, porque vocês podem ser impedidos de estar continuando trabalhando em parceria com o site. Então, para evitar qualquer problema, por favor, né? É bom vocês darem uma respeitada nas regras para que vocês tenham uma continuidade aí. E a gente entende que às vezes fazer um layout cobrando muito caro é muito bom. Porém, se você vende muitas vezes um mesmo layout de forma barata, o teu lucro é muito maior. Então, visualiza aí a longo prazo, né, que é muito interessante aí, certo? Então, bota esses dados aqui, e esse aqui é o arquivo que a gente vai estar enviando para a internet para o cliente baixar, né? E os outros arquivos que a gente tem aqui, né? Ó, eu tenho aqui o arquivo, esse arquivo aqui eu vou mandar para o site para visualização, esse aqui para visualização também, e o zip para download, certo? Então, nesse vídeo eu vou ficar por aqui, eu vou gravar um novo vídeo mostrando para vocês como enviar para o site.